Seja bem-vindos e bem-vindas a mais um quadro Convidados. Olha, minha gente, hoje nós temos aqui nada menos, nada mais que uma pessoa de alto índice literário. A pessoa é especialista na área, é professor, é escritor, é poeta, é de tudo um pouco. E tenho o privilégio de conhecer, o nosso convidado de hoje já há algum tempo e acompanhar o trabalho dele, o José Adriano Alves. Bom, quem é José Adriano Alves? Vamos conhecer rapidamente aqui um trechinho do que é esse nosso convidado e depois eu vou passar a palavra para ele. Então eu vou para a colinha aqui para não falar errado as informações. O José Adriano, minha gente, é poeta pernambucano e doutor em literatura brasileira pela UFRJ. Ele é professor atualmente de literatura na Escola Estadual FAETEC no Rio de Janeiro. Ele teve seu livro Sete Flechas publicado pela editora Patois em 2021, que foi finalista do Prêmio Internacional Candango de Literatura de Brasília em 2023, esse ano. O seu primeiro livro, Poemas de Memória, Navegação de Alto Mar, foi publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também já conta com menções honrosas com os ensaios A Celebração da Poesia e da Liberdade Possível, que foi menção honrosa pela Faculdade de Letras da UFRJ e também do Concurso Nacional FENAB, sobre a obra de Jorge Amado. Poemas de Memória também obteve menção honrosa pela Faculdade de Letras da UFRJ. No geral, o nosso convidado já tem algumas boas obras publicadas. São elas: Poemas de Memória, Navegação de Alto Mar, pela UFRJ em 2002, Sol a Pino, A Dizer de Coisas, pela editora Scortec, 2008, que foi selecionado a compor o acervo da Biblioteca Nacional. Musa Absurda, pela editora Multifoco, 2012, Quase Poesia, Talvez Abismo, pela Scortec, 2018, o livro Sete Flechas, pela editora Patois, em 2021, e agora ele está lançando o seu mais recente livro, que está em pré-venda pelo site da editora, que é a obra Alevantados, pela editora Patois. Então, todas essas informações estão aqui na descrição do vídeo, os links para vocês encontrarem as obras também, as redes, contato do escritor também, tudo aqui na descrição. Então é isso, quero convidar para chegar para cá o nosso mais ilustríssimo convidado, fechando aqui, a gente já está nas atividades finais desse ano, então para a gente concluir, alguns convidados especiais nesse mês de dezembro, e hoje temos o privilégio de ter o professor, escritor e poeta José Adriano. Chega para cá, meu querido, conta um pouco e de tudo um pouco que você faz e você desenvolve nesse nosso universo das artes, da literatura, da educação. Com vocês, José Adriano Alves. Eu sou José Adriano Alves, poeta, doutor em literatura. É uma honra e um prazer ser entrevistado pelo Anderson, que desenvolve um trabalho lindo de divulgação da literatura. E assim como eu, nós trabalhamos essa ideia de difundir a literatura e, sobretudo, na vertente que é a poesia. A literatura sempre foi presente na minha vida, Talvez seja algo que me torne uma pessoa um pouco melhor e que diz um pouco da minha expressão no mundo. Eu lembro quando eu era criança, numa biblioteca pública, eu travei contato com Monteiro Lobato, e esse momento me marcou bastante, porque eu percebi que ali era um outro universo. E outra
vez foi a minha mãe, que é aquela pergunta, né, clássica, né, o que você vai ser quando crescer? E por um acaso eu falei escritor, né? E ela perguntou de volta, o que falta para isso? Evidentemente eu não sabia, era uma criança, né, que não tinha muito contato ainda com a literatura, né, uma criança de pobre, né, como tantas outras do Brasil, estudante de uma escola pública, mas aquela pergunta sempre me marcou muito e, de certa forma, guiou os meus passos, né? Eu acho, né, e por isso eu trabalho muito com isso, que a poesia é a forma de arte, uma das formas de arte mais refinadas que existe, né? É uma forma de ver o mundo, né? E hoje em dia nós consumimos a poesia muito mais pelo viés da música, né? Das letras de música. Nós temos excelentes letristas no Brasil, de Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, entre tantos outros que são maravilhosos, né? Então, nós consumimos essa poesia lírica, né? E, às vezes, deixamos de lado um pouco um outro tipo de poesia que é elaborada em livros, né? E que também tem a sua importância, eu diria que é uma forma muito refinada de ver o mundo. Eu acho os grandes debates também são feitos a partir da literatura. É claro que essa literatura requer um leitor mais capacitado, mais treinado, né? E para isso eu trabalho sempre com a difusão da literatura e da leitura, na formação do leitor, porque eu acho que quem é capaz de ler poesia, lê qualquer coisa, né? A prosa, ela tem, claro que ela se refinou também, mas ela ainda tem algumas características próprias da prosa que você, como leitor, ainda consegue se segurar. Por exemplo, tem um narrador, muitas vezes, tem personagens, tem uma situação, né, a localização. Então, tudo isso acaba tornando a leitura um pouco mais, vamos dizer assim, palatável, né, mais confortável no primeiro momento. A poesia não. A poesia, muitas vezes, são palavras soltas e requer uma atenção maior, né? Eu sou professor de literatura numa escola técnica pública aqui do Rio de Janeiro, né? Da rede FAETEC, na Escola Técnica Adolfo Bloch, que é uma escola grande, muito potente, né? Com alunos maravilhosos, com um corpo docente também extremamente capacitado, né? Isso também é outra coisa que me deixa muito feliz, porque eu sou oriundo de escola pública, né? Eu venho de uma realidade social que, se não fosse a escola pública, eu não seria muita coisa. Então, a escola pública foi a possibilidade de uma ascensão social. E isso acho que é importante para todos que tenham essa possibilidade também, né? A educação, eu acho que é a forma mais, vamos dizer assim, concreta e eficaz de você ter uma mobilidade social. A não ser que você seja um gênio da música, do futebol, né, e de outras coisas, mas gênios tem pouquíssimos, né? Então, a educação permite, né, ela é mais democrática nesse sentido, permite que todos consigam isso. A minha literatura, especificamente, ela não segue nenhuma regra específica, né? Eu vou do verso livre ao verso metrificado, acho que tudo me convém, depende do que o poema pede, depende do ritmo que o poema pede, né? Acho que a literatura é uma forma de ver o mundo, e a poesia especificamente é uma forma muito concentrada, muito de tensão com a linguagem, né? Uma forma também de ver o mundo, né? Nesse sentido, eu tenho trabalhado desde os meus primeiros livros, né? Que eu faço uma reflexão sobre a existência e sobre o meu olhar para o mundo, né? Eu sempre tenho a máxima que a gente deve escrever daquilo que a gente conhece, então eu parti para escrever de coisas
simples que eu conheço, de relações sociais, de infância, né, de vivências, mas que não seja uma mera cópia de representação da realidade, né? É uma construção de linguagem, uma construção de realidade. Nesse sentido, eu relembro aqui um poema que eu fiz sobre uma história de minha mãe e meu pai, né, que eram pessoas separadas. E quando a minha mãe leu esse poema, ela me deu uma resposta muito, muito forte para mim, né? Ela disse assim, uma pessoa simples, uma pessoa que não teve grandes estudos, mas ela disse assim, após ler o poema: olha, o que eu vivi com o seu pai talvez não tenha sido tão bom, né? Mas assim, eu prefiro o que eu li. Então, na verdade, a realidade que foi construída com a poesia ali deu um certo alento para ela, um conforto, e que ela preferia o que estava escrito ao que ela viveu. Isso, para mim, é extremamente importante e mostra a força que é a poesia de uma construção de um mundo, né? Depois de vários livros publicados, os últimos tem o Quase Poesia, Talvez Abismo, né? Tem o Sete Flechas, que foi meu penúltimo livro, que foi finalista do concurso Candango de Literatura, um concurso internacional lá de Brasília. Eu fiquei muito feliz com isso. E agora eu estou lançando esse Alevantados, né? Que é um livro bastante denso, forte, e que me deixou muito feliz, né? Além de bonito o livro, né? Ele tem uma linguagem um pouco agreste, dura, forte, mas que trata vários temas. Então tem propositalmente um ritmo que às vezes quebra com a estrutura esperada da rima, né? Da própria métrica, e às vezes eu tento meio que disfarçadamente um ritmo quase de cordel, sem cair no estereótipo de querer fazer um cordel, porque evidentemente eu acho que o cordelista é que faria isso, né? Mas eu uso um pouco dessa bagagem da minha origem do Nordeste, de uma pessoa do Nordeste que conviveu com essas coisas, trazendo as miudezas, né, de uma feira livre, né? E uma reflexão às vezes mais elaborada, né? Por exemplo, vamos ver aqui, eu vou ler um poema aqui desse meu recente livro Levantados, que é sobre o tempo. E o tempo é uma coisa que, né, todos nós estamos fadados à finitude, né, à passagem do tempo. E eu brinco com isso, né, faço um poema que é O Tempo Enganado, e diz assim: corre, pega o tempo pelos cabelos, ou deixe ser levado pelo vento, que o tempo é bicho que corre ligeiro e não se prende nem no pensamento. Mas se o tempo é bicho tão abusado, ou um Deus que fere e mata seus filhos, ele também pode ser destronado e, como bicho, até ser iludido. Para isso, é preciso enganar o tempo, vendo o tempo morder seu próprio rabo, contando o tempo como fosse menos, ou deixando os relógios atrasados. Eis que o tempo vai se olhar no espelho, que é o tempo do tempo que foi passado. Então, esse é um poema que compõe um livro, né? Que eu gosto bastante. O livro todo está muito bonito e tem uma dicção bastante forte, né? Como uma parte do primeiro poema, que eu acho, sem falsa modéstia, um poema muito forte, que diz assim: Sina, esse coração agreste é faca, peixeira fina, para quem de amor padece nessa vida severina. Se fria assim lhe parece a terra seca, sem vida, é que um coração agreste só brota em água de mina. Como planta do deserto, tem sua severa sina que habita a pedra ou concreto, mesmo que a água
seja finda, e no solo quase infértil é capaz de gerar vida, aumentando esse mistério de origem tão imprevista. Por isso, sua medida de planta de solo agreste só pode ser percebida para quem a olha de perto. Esse é o poema Sina, quer dizer, é uma parte de um poema maior, né, que é o que abre o livro, que é o poema em 5 partes. Então, essa é a minha arte, né? Vocês podem me encontrar nas redes sociais, meus livros estão disponíveis no site da editora Patuá, que foi a editora que, né, me deu casa, me deu guarita para publicar minha obra. O site da editora Patuá, o livro está na pré-venda. Eu, inclusive, estarei participando da Flip agora, autografando alguns livros lá. E em breve terá o lançamento presencial aqui no Rio de Janeiro, né? Na Amazon também tem alguns livros meus lá, se eu não me engano, né? Sete Flechas também está na Patuá, então quem quiser adquirir, que é um livro também muito forte, muito bonito, né? E é isso, eu fico aqui muito feliz e agradecido pelo espaço e espero ter podido falar um pouquinho da minha arte e do que eu penso sobre a literatura. E lembrando que a literatura não é algo para fugir, para sair, ficar alienado. É algo talvez que permite ser o outro sendo você mesmo, né? E volto nessa máxima, né, que eu acho que a poesia é a forma mais refinada da literatura, de certa forma, e que quem ler poesia, ler tudo na vida. Então, um grande abraço, um grande beijo para todos, né? E espero que possam ler a minha obra.